Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos amados irmãos. Venho nessa tarde deixar uma meditação para nós sobre mais uma passagem bíblica. A Bíblia diz que em uma oportunidade que Davi tem para matar Saul, e os homens que estão com ele vão dizer assim: tá aí, Deus entregou o inimigo em suas mãos, o seu inimigo. Só que Davi diz assim: ai daquele que tocar em um ungido do Senhor. A verdade é que essa palavra tem virado jargão, né, na boca de muitos. E baseado nisso, alguns ameaçam a vida de alguém, né? As pessoas não podem opinar nada, não podem falar nada. Oh, não toca no ungido. O interessante é que o temor ao Senhor mesmo manifesta-se pouco. Por quê? Porque o homem se torna tão intocável, nada pode ser comentado, nada pode ser dito sobre ele, porque ele é ungido. Mas com Deus se faz tantas coisas e se esquece que ele é Deus. Deus manda perdoar, a gente não perdoa. Deus manda amar, amor passa longe. Deus fala para não ter contenda, que mais tem a contenda. Deus fala para não ter desunião, para não ter facção. Deus fala para não termos glutonaria. Está tudo em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Deus fala para não tomarmos bebida forte. Deus fala para não ter ciúmes. Tem um monte de coisa que Deus fala para não fazer. E a gente não tem tanto cuidado em não praticar, né? Como temos em usar essa palavra não toca no ungido. Parece que o tal do ungido, ele é mais Deus do que o próprio Deus. Ele é mais santo do que o próprio Deus. Porque tudo que Deus manda fazer, se a gente cumpre aí 20%, já temos que dar glória a Deus. E mesmo assim não estamos nem preocupados com nada. Estamos quebrando mandamentos. Estamos fracassando em um monte de princípios. E a única coisa que sai da nossa boca é: não toque no ungido. Às vezes eu me pergunto: quem é o ungido? Se eu não tiver uma carteira de pastor, eu posso ser tocado? Se eu não tiver uma carteira eclesiástica, eu posso ser tocado? É, porque se fala o que quer com ovelha, faz o que quer com ovelha, e eu não ouço usar o termo não toque no ungido. Quem são os ungidos? É só quem tem um cargo eclesiástico? Ou todo aquele, como diz Jesus, que ouve a palavra do Pai e a pratica? Ou todo aquele que atentamente obedece os mandamentos? Todos são ungidos. Da criança inocente ao mais velho, responsável pela obra de Deus, por aquilo que Deus colocou às suas mãos, se trata com carinho, se tem temor, é um ungido. E essa palavra, ela não veio para me dar legalidade de eu fazer o que quiser, porque ninguém pode tocar em mim. Deus coloca o povo de Israel no deserto, promete da terra, e a única coisa que Deus está garantindo é que o inimigo não vai tocar naqueles que ele colocou ali para poder chegar naquela terra. Mas também haja vista
que aqueles que desobedeceram precisam nem do inimigo tocar, o próprio Deus fez ficar pelo meio do caminho. O que mais tem é Deus tocando no ungido. E não é tocando porque ofendeu o ungido, não. É tocando porque o ungido desobedeceu a Deus. Você quer ver uma coisa? Saul adulterou? Saul mandou matar o marido da mulher que adulterou? Quem fez isso? Davi. E de quem foi que Deus rasgou o reinado? De quem foi que Deus rasgou o reinado? Quem foi que Deus rejeitou? Quem foi que Deus tirou o espírito de cima? Saul. Mas por que, se aos olhos nossos, os erros que Davi cometeu são muito mais graves que Saul? É porque o erro que Davi cometeu, ele cometeu contra os homens. Saul não, Saul cometeu contra Deus. Deus mandava e Saul não obedecia. Deus falava, mata os amalequitas, Saul não matava. Não faça sacrifício. Ele foi lá e fez, como se fosse um sacerdote. É o tempo que sacerdote, o tempo que quem era do templo cuidava das coisas do templo. Quem era do templo cuidava do que era sagrado. Não é o tempo de hoje que quem é do templo está metido em patifaria, em politicagem, em bagunça. Não, era tempo que quem era sacerdote estava cuidando das coisas de Deus, a ponto de ninguém de fora poder tocar. E Saul foi lá querer quebrar a organização das coisas de Deus. Deus rejeita Saul porque ele não obedece mais a Deus. Não é porque ele falhou com o homem, não. É porque não obedece mais a Deus. Davi falhou com o homem, mas Davi, tudo que Deus mandava fazer, Davi fazia. Davi não era desobediente a Deus, não. Davi falhava como qualquer ser humano. Saul não. Saul queria ser dono do teu nariz, desobedecia. Deus mandava fazer, não fazia. Vai, não vem. Vai, não ia. Vem, ele não vinha. E Deus foi lá e rasgou. Aí estamos tão preocupados com tocar nos ungidos e estamos esquecendo que Deus está mandando fazer uma coisa e estamos fazendo outra. E eu não vi Deus rasgar ministério, tá? De Natan, quando falou na cara de Davi que o cara que ele estava falando que era digno de morte era ele. Não fala assim não, Natan. Está tocando no ungido Davi. E quando Samuel tenta tratar Saul como ungido? O que Deus fala para Samuel? Até quando vai ter você integridade com Saul, se eu já o rejeitei? Até quando vai tratar Saul como um rei, como um ungido, se eu já tirei dele a unção? Essa é a verdade. Tem muitos com conversa afiada com essa palavra, não toque no ungido, que não bebe, não fuma, não mata, não cheira, mas também não obedece o que Deus manda. E Deus só tirou o espírito foi de quem desobedeceu. E a pergunta que eu faço é, Deus mandou você entrar aí na política? Foi Deus que mandou? Eu quero salvar a sociedade. Salva nada. Deus te chamou para fazer a obra dele. Deus te chamou para ser eclesiástico. E digo mais, eu não saio daqui para ir atrás de ninguém com pinico na mão, pedindo terra, areia, socorro. Para Cristo é o caminho. Então quem vier a mim vai ouvir o que eu tenho para dizer. E tudo que eu falo eu afirmo. Entendeu? Essa é a realidade. Muitos já abandonaram a doutrina da igreja, abandonaram o amor às almas, o amor ao evangelho. Estão pensando em caça ao tesouro, pensando nas vantagens que a política traz. Porque quem se preocupa com almas, com socorrer vidas, o evangelho faz muito mais do que muitos governantes estão fazendo. Mas estão achando que vão salvar o mundo. É o direito de cada um. Mas eu afirmo aqui, lugar de pastor é na igreja.
Lugar de pastor é cuidando das ovelhas. Lugar de pastor é intercedendo por aqueles que Deus chamou para governar. Se Deus chamou alguém para governar, e não vem com o discurso, política é bíblica. Eu não estou contra a política ser bíblica, eu não falei que não é. Mas eu sou contra pastor abandonar o sagrado para se meter nessa fossa que é a política. E digo mais, não adianta ficar com o discursinho, não toca no ungido. Eu desço-lhe o pau. E tenho certeza que Deus não vai me matar. É mais fácil matar o ungido, que está largando a responsabilidade dele, que está jogando o nome dele na vala, em troca de presentes, em troca de 4 anos de um bom salário. Tá? É muito mais fácil. Acorda. Deus te chamou para fazer foi a obra. Então creia no Senhor e vá fazer a obra. Pastoreie, mas não comprometa o seu ministério, não se embaraça com nada desse mundo. Então guarda essa palavra. Ungido, todos aqueles que obedecem a Deus são ungidos. A minha, a tua carteira não nos faz ser imune. Ninguém pode falar nada comigo. Ninguém pode me questionar. Ninguém pode falar nada que eu faço biquinho. Não. Falam de Deus, ungido. Chamaram Jesus de Beelzebu e nem por isso Jesus matou, chegou na cruz, ele falou, Pai, perdoa quem não sabe o que fala. Aí com o ungido não pode questionar o ungido. Não pode comentar nada que o ungido se ofende. É imune, não toca no ungido. Quando Deus falou isso, falou para os inimigos não tocar em Israel, porque Israel tinha promessa para chegar onde tinha que chegar. Mas não quer dizer que o profeta não pode chegar e dizer está errado. Está errado, Davi, o que você fez está errado. Depois Davi numera o povo e o profeta traz de novo para ele a mensagem de Deus. E Davi tem que escolher uma sentença. Eu não sei o que está acontecendo. A cada dia o espiritual está indo para o buraco e o povo ainda cheio de bronca, ungido. Cadê essa unção toda que a igreja está cada vez mais afundando? Cadê esse poder todo, essa autoridade toda? Que o evangelho está cada vez mais ficando sem graça. O evangelho está cada vez mais se tornando comum, igual a qualquer outro. Todo mundo é evangélico, todo mundo é crente, todo mundo prega, todo mundo canta. Chega a época de eleição, nunca vi surgir tanto crente igual está surgindo agora. Os camaradas passam o ano todinho dando lugar ao diabo, o ano todinho bagunçando. Quando chega a época de eleição, agora eu sou crente e a música de campanha falando de Bíblia. Sabe por que isso? Chamando crente de bobo. Vamos adoçar a boca deles. Bota aí hinos que eles abraçam a gente. Isso aí é para ver se entra dentro da igreja, achando que a igreja é curral eleitoral. Está repreendida em nome de Jesus. Que Deus levante verdadeiramente pastores cheios do Espírito Santo para poder saber diferenciar, saber, filho, não confunda o santo com o profano, não confunda o consagrado com o do dia a dia. Aí fora eu sou cidadão, aí fora eu voto, aí fora eu elejo quem eu tenho que eleger, quem trabalha para política trabalha. Uma vez eu também já fiz essa besteira. Eu também já trabalhei para político uma vez, para nunca mais, em nome de Jesus. Mas a igreja é do Senhor. As ovelhas são do Senhor. Tá? Não é de ninguém para poder, de 4 anos, vir de conversinha e agora é o Pai do Senhor, agora eu sou crente, agora não sei o quê, vou botar hino em cima do meu som. Você não é evangélico. O cara tá zombando da nossa cara. Sabemos que o cabra não é evangélico e estão batendo palma. Olha lá, como é que agora tá botando hino em cima do carro. Pra quê? Pra quê? Porque entenderam que os evangélicos são maioria hoje para dar voto. É um povo bom para eleger, tá entendendo? E é um povo fácil de ganhar. Por quê? Porque qualquer coisinha é um tijolo para tua igreja, é uma areia, é um barro, é uma pedra, né? Não é isso que está acontecendo? É isso que está acontecendo. É o registro de uma igreja. É o que está acontecendo.
E estão preocupados, não toca no ungido, mas os próprios ungidos estão se desvalorizando, os próprios ungidos estão se permitindo ser escarnecidos pelo mundo, aí lá fora faz pacto com o diabo e aqui dentro com mania de grandeza, não toque no ungido, então se comporta como ungido, haja como ungido, pense como ungido, toma posição de ungido. Posição de ungido é estar intercedendo, é estar clamando, posição de ungido não é estar negociando presentinho para a igreja, não. Posição de ungido não é estar vendendo ovelha para poder ficar bem, não. Para poder ter uma posição na prefeitura, na câmara, não. Então haja como ungido, senão não exija aquilo que você não tem. Porque quando Davi fala tocar no ungido, Davi está muito enganado. Samuel já tinha tomado bronca há muito tempo por tratar Saul com aquilo que ele não era mais. O próprio Saul escolheu abrir mão da unção. Deus tira dele, rasga o reinado dele. Samuel dá o recado a ele. Saul, Deus rasgou, já arrumou alguém para botar no teu lugar, alguém melhor do que você. E sabe o que Saul diz? Sabe o que Saul diz para Samuel? Vamos comigo mais uma vez. Vamos comigo até os anciãos. O cara tá falando que ele perdeu o reinado, ele perdeu a unção, ele perdeu o espírito. E a única coisa que Saul tá preocupado em parecer bem perante os anciãos, em parecer bem perante aquelas autoridades, pedindo Samuel para ir com ele, para não ficar feio ele chegar sem Samuel perante aquelas autoridades. Olha a diferença, Davi não. Quando Davi pecou contra Deus, Davi está fora do trono, tá? Perdeu a posição que tinha, tá lá escondido. Mas sabe qual é a preocupação de Davi? Não retire de mim o seu espírito. Não retire de mim o seu espírito. Você não vê Davi pedindo o trono, Davi orando, não retire de mim o seu espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Pecou sim, mas preocupava com a presença, se preocupava com o que Deus pensava dele, se preocupava em não perder a essência do Espírito Santo. E Saul rasgou o reinado, Deus tirou dele, ele preocupado em parecer na frente do povo com Samuel, para o povo achar que Deus ainda estava com ele. E assim estão os ungidos, preocupados em parecer bonito para o homem, quando na verdade já estamos muitas das vezes perdido para Deus. Então que possamos prestar mais atenção. Se nós somos ungidos usando essa palavra, que não é nem... Essa palavra tem um porquê que ela foi dita, tem um contexto que ela foi dita, não é qualquer coisinha, não toca no ungido, não toca no ungido, não está se comportando como ungido, não está se dando respeito de ungido, está igual Saul, preocupado com o trono, quando o espírito já não está concordando mais com as atitudes. Então que possamos pensar nessa palavra. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Glória a Deus.